nós vamos meditar na palavra do Senhor nesse momento, que é uma história que aprendemos já na escola bíblica dominical, né? Quando nós somos criancinhas, que é a história de Daniel na cova dos leões, né? E a minha primeira pergunta é, quando Daniel entrou na cova dos leões, quem estava em perigo? Daniel ou os leões? Os leões. Com certeza, os leões. Imagine você preso na cova dos Daniéis, que você vai estar diante de um homem, um profeta de Deus, um homem poderoso. Quem estava em perigo, já que Daniel estava bem acompanhado, o perigo era dos leões. Porque quando você anda com Deus, você está seguro. É quem vem contra você que está em perigo. Amém? Os irmãos acreditam nisso? Se você anda com Jesus, né? Quem poderá alguma coisa contra o servo do Senhor, contra o homem de Deus? E hoje o nosso tema é os desafios oriundos do sucesso. Será que sucesso é perigoso? Ter sucesso é uma coisa perigosa? É uma coisa que nós buscamos, né? Mas será que é perigoso ser bem-sucedido? Nós vamos ver isso hoje, nessa história que nós vamos conversar sobre ela, né? Então nós vamos iniciar lendo o texto bíblico. Quem tem a sua Bíblia pode ler lá em Daniel capítulo 6. Quem quiser acompanhar, pode acompanhar no telão. Vamos ler, diz assim: E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 príncipes, que estivessem sobre todo o reino. E sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes príncipes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Vamos orar. Senhor, pedimos agora, neste momento, que seja o Senhor mesmo a falar aos nossos corações, através do Teu Espírito Santo. Possamos, ó Deus, ter um espírito, um coração tengo, Senhor, sensíveis à Tua voz, para compreendermos o que o Senhor tem para cada um de nós nesta noite. Pedimos a Tua bênção, que o Senhor nos abra o entendimento, porque dependemos totalmente de Ti, para ouvirmos aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. É o que nós Te pedimos neste momento, que o Teu Espírito haja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tem homens, mulheres, que é genérico, né? Homens, jovens, crianças, que não suportam o sucesso. E o que é sucesso? Sucesso está descrito aqui na história que nós acabamos de ver. O rei Dario, ele constituiu sobre o reino 120 príncipes, que seriam líderes, né? Quem trabalha em empresa aí normalmente tem o seu líder, né? Tem que prestar contas, tem um supervisor. Então, para todo o reino tinha 120 príncipes. E sobre eles 3 presidentes. Então tinha 3 líderes que estavam acima daqueles líderes, para que prestassem contas, para ver se tudo no reino
estava correndo bem, para que o rei não sofresse dano, né? O rei não queria ser roubado, o rei não queria passar perigo, então 130 líderes, sobre esses 130, 3. Então o mesmo Daniel, ou melhor, e desses 3, um deles era Daniel. Mas é terrível quando alguém se destaca, né? Você gosta quando alguém se destaca lá no teu trabalho, na sua atividade, na sua empresa, na sua faculdade, né? Quando tem uma equipe, mas tem um lá que se sobressai, e de repente há o risco de ser colocado sobre todos. E muitas vezes isso gera o quê? Uma intriga, uma competitividade, né? Um medo de ficar para trás. E o que aconteceu é o seguinte, é que o mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes. Ele sobrepujou aqueles 100 e tantos líderes. E ele era um dos 3 já. Só que ele foi mais efetivo do que os outros 3. Porque havia nele um espírito mais excelente. E o rei pensava então em constituí-lo sobre todos. Que risco, né, para os outros, perder o seu lugar. Porque havia em Daniel um espírito excelente. O que significa isso? Tudo que ele fazia, fazia muito bem feito. Ele era competente, mas muito além disso, ele tinha o diferencial que todos nós aqui temos. Qual que é? Servos de Deus e um Espírito sobre-excelente, que é o Espírito Santo, que é concedido, que é a própria presença de Deus concedida a cada um de nós. Olha que coisa extraordinária! Nós estamos em vantagem. Nós estamos em vantagem sobre todos. Por quê? Porque há em nós um espírito excelente. Principalmente, Israel falou agora, né? Nós estamos na nova aliança. Significa que a outra aliança era de pedra. A nossa é de carne, do coração. A antiga aliança era morta. A nova aliança é viva. A antiga aliança era legalista. A nova aliança é do Espírito. Nós estamos numa vantagem tremenda. Porque existe em nós a palavra de Deus implantada na nossa mente, no nosso coração, a nossa harmonia com Deus. E uma coisa importante no povo de Deus, a fidelidade. É um povo fiel, é um povo honesto, é um povo que não logra, é um povo que não rouba, é um povo que em qualquer empresa, o dono da empresa pode deixar o caixa aberto o tempo todo, porque não vai faltar um centavo, porque ali está um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma criança de Deus, um adolescente de Deus, um jovem de Deus. Porque o povo de Deus é um povo diferenciado. E a gente vai ver, Daniel, ele sobrepujou a todos, também pela sua fidelidade, fiel às suas atividades. Mas existem homens que não suportam o sucesso. Que quando vem o sucesso, imagine, hein, o Guilherme, vou pegar no pé do Guilherme hoje. Se de repente ele começa a se destacar na universidade, né, sobre os outros, pela sua capacidade, excelência, sabedoria, é uma benção. Mas respaldado nesse sucesso, para respaldar esse sucesso, precisa ter um relacionamento muito forte e poderoso
com Deus. Existem pessoas, não é o caso do Guigo, que não suportam o sucesso. Nós temos alguns exemplos na Bíblia. Salomão pediu a Deus sabedoria. E ele foi crescendo em sabedoria, porque Deus, além da sabedoria, lhe deu riqueza, lhe deu poder, lhe deu autoridade, expandiu o seu reino. E quando ele estava poderoso, o que aconteceu? Ele pecou, desobedecendo a Deus, adorando aos ídolos, se envolvendo com as suas mulheres. Ele arrumou 300 mulheres, 300 concubinas e 700 mulheres. E a Bíblia diz que aquelas mulheres que eram de outros reinos o levaram à idolatria, ao pecado. E aquele homem teve uma queda, distanciou-se de Deus no auge do sucesso. Temos o rei Uzias. Lembram-se do rei Uzias? Ele foi um dos maiores reis de Israel. E ele fortificou a nação, ele construiu fontes, ele construiu torres, ele inventou armamentos. A nação se tornou poderosa na sua época. E a palavra de Deus diz que ele era abençoado até o momento em que o coração dele se exaltou. E quando o coração dele se exaltou, ele pensou: eu sou o rei, mas eu também posso ser sacerdote, eu também posso ser levita. E ele pegou o incensário e queria fazer a obra dos sacerdotes. Daí chegaram para ele e disseram assim: ó rei, essa não é a tua função. Ele ficou bravo, continuou, e enquanto o incensário estava nas mãos dele, coisa que não era da sua alçada, a lepra foi enviada sobre ele, e ele teve que ser isolado num quartinho até o dia da sua morte, porque o coração dele se exaltou. Alexandre, o latoeiro, amigo e obreiro, ajudante do apóstolo Paulo. Paulo diz assim que Alexandre, o latoeiro, se exaltou. Ele trouxe muitos problemas. Dimas, que também trabalhava com Paulo, amou o presente século. E Judas, né? Judas, ele tinha um papel muito importante, que era tesoureiro do grupo, que era uma função importantíssima, mas não suportou, traiu ao Senhor. Na verdade, quando Deus nos abençoa com o sucesso, quando Deus abre as portas do sucesso, quando a gente começa a se destacar nas atividades que fazemos, existem desafios que precisam ser vencidos e superados. E nós vemos isso na história de Daniel. Nós encontramos que vencer esses desafios promoverá marcas que projetarão você, aonde você esteja. Mas você tem que vencer esses desafios, oriundos da vitória e do sucesso. Porque Deus quer dar vitória, Deus quer dar sucesso, Deus quer dar crescimento, Deus quer transformar aqui muita gente em pessoas muito bem-sucedidas. Porque Ele tem o poder para isso. Mas você tem que vencer alguns desafios. E o primeiro desafio a ser vencido é o desafio da integridade espiritual. O que é integridade? O que é ser íntegro? É ser completo. Tá? Porque existe um risco de nós negociarmos a nossa integridade devido aos fortes ataques que vêm sobre aquele que quer ser fiel. Conservar a integridade na universidade,
conservar a integridade no trabalho, conservar a integridade na sociedade, conservar a integridade na igreja, ser íntegro em todos os aspectos, mesmo diante das pressões que virão, com toda certeza. O que aconteceu com Daniel diz o seguinte: aqueles homens ficaram indignados, porque Daniel estava sendo projetado acima de todos. E diz assim a palavra de Deus, vamos ler. Então os príncipes, os presidentes e os príncipes, procuravam achar ocasião contra Daniel, a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Isto é, aqueles homens estavam querendo encontrar algum erro naquele homem, para derrubá-lo. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a acharmos contra ele, na lei do seu Deus. Isto é, se a gente for procurar defeito nesse homem, não vamos achar. Então nós vamos ter que criar uma estratégia que seja oriunda da sua própria fidelidade. Então estes presidentes e príncipes foram junto ao rei e disseram assim: ó rei Dario, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os capitães, os príncipes, conselheiros e governadores concordaram em promulgar um edito real e confirmar a proibição que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma a proibição e assina o edito, para que não seja mudado, conforme a lei dos medos e persas, conforme a lei que não se pode revogar. Lembram de Nabucodonosor? Que ele podia mandar matar e dizer: não, agora não mate mais. Ele poderia revogar o seu decreto. Agora os medos não podiam revogar. Isto é, não podiam voltar atrás nos decretos. Por essa razão, o rei Dario assinou o edito e a proibição. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para Jerusalém, e 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram ao rei e a respeito do edito real disseram: porventura não assinasses o edito, pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei dizendo: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e persas, que não se pode revogar. Então responderam ao rei dizendo: Daniel, que é dos filhos dos cativos de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes 3 vezes por dia faz a sua oração. Ouvindo então o rei estas palavras, ficou muito penalizado, e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até o pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e persas, que nenhum edito ou decreto que o rei estabeleça se pode mudar. Irmãos, é muito interessante como isso é atual, né?
quando querem te derrubar em qualquer lugar, seja na universidade, seja no trabalho, eles vão procurar em você aquilo que você crê. Eles vão atrás da sua fé. É a sua fé que será ridicularizada. É a sua fé que será questionada. Se eles não podem encontrar em você alguma coisa errada em outros aspectos, fora do ambiente da fé, é ali que eles vão encontrar. Uma das coisas que buscavam contra mim era porque eu criei em Deus. O erro era crer, o erro era querer trabalhar a palavra, o erro era querer ser um cristão na universidade, o erro era condenar o pecado, o erro era falar. E daí eu tive diversos conselheiros lá que diziam tão somente: pare de falar da Bíblia. Procure outra coisa aí, ó, pega outros livros. Tua área é literatura, não precisa ser só a Bíblia. Eu me lembro quando eu estava numa aula e tinha lá uma pessoa encarregada da questão legal. E o professor ele falou assim: olha, nós temos uma advogada que faz também a aula, né, essa aula de diversidade. E não se esqueçam, se vocês ultrapassarem a linha da legalidade, o que é a linha da legalidade? É ser acusado de preconceituoso. Isso daí pode ser grave numa sala de aula, porque se não tem do que te acusar, eles procurarão na sua fé. Eu fico imaginando aqui a Fernanda lá na faculdade dela. Ela vai ser muito mais visada do que os outros. O Guilherme, o Israel, as meninas lá na sala de aula delas, né? Esses dias falaram assim, elas estão, me perdoem eu me referir às minhas próprias filhas, mas uma das palavras que eu escuto com frequência é que elas estão sobrepujando. Por quê? Porque elas se utilizam de toda a escola. É a escolinha de arte, é a escolinha de voz, quando tem alguma festividade, elas estão cantando, estão participando. Quando é para viajar, elas viajam. Quando é para ajudar. Por quê? Porque elas estão ali com a intenção dessa atividade. Mas é justamente a fé delas que muitas vezes é questionada pelos seus próprios colegas e professores, né? Elas já se cansaram de quantas vezes ouviram seus professores falando mal de pastor, né? Que pastor é ladrão, que quem estuda a Bíblia é imbecil, alguma coisa assim. No entanto, não podem questionar o fato de que elas são testemunhas nos 4 cantos daquela instituição e também dentro da Universidade Federal, nas suas atividades de música no coral. Por que eu estou dizendo isso? Porque se querem te pegar em alguma coisa, será na sua fé. E ai de você, se você ceder. No começo eu falei, né, quem que estava mais em perigo, se eram os leões ou Daniel, né? Na verdade eram os leões, tá? Por quê? Porque Daniel se manteve na sua fidelidade, ele se manteve na sua vida de oração, ele se manteve na sua integridade moral, ética. Ele estava numa profunda relação com Deus. E daí, na hora que ele foi jogado na cova dos leões, nós vamos ver, coitado dos leões. O que não será a mesma coisa com você. Se você entrou na universidade, se você entrou num trabalho, se você entrou em algum lugar e cedeu, daí sim, quem está em perigo não são os leões, daí é você mesmo, tá? E vai ser devorado. Vai ser devorado. Porque com Cristo você é poderoso.
sem Cristo, você é um coitado. E o que aconteceu aqui é que no edito tinha sido dado 30 dias, né? Era um edito de 30 dias. O nosso raciocínio moderno seria qual hoje em dia? Se você fosse Daniel, tivesse um edito. Se você orar ou pedir alguma coisa ao seu Deus, nos próximos 30 dias, você vai para a cova dos leões. O que você faria? Esperar passar, não é isso? Não é mais racional, Guilherme? Deixa passar os 30 dias, daí 30 dias sem ir na igreja, que tal? 30 dias sem dobrar os joelhos, ou ele orava também abrindo a janela, né? Então o que ele podia pensar? Vou orar, vou dar o KO nessa turma, porque eu oro sempre abrindo a janela na direção de Jerusalém. Eu não vou abrir a janela, eu estou lá no meu quarto. Ninguém vai saber. Eu vou mudar, eu vou abrir uma pequena concessão. E a grande questão é que a apostasia, ela não começa nas grandes heresias, ela começa nas pequenas concessões. Você cede nas pequenas coisas. Mas Daniel, o que ele fez? Ele não cedeu. A Bíblia diz que ele pegou, o que ele fez? Conforme era seu costume, ele não mudou nada nas suas atividades em relação a Deus. E 3 vezes ao dia, abria a janela e clamava ao seu Deus. E o adorava e dava graças. Faz uma diferença, integridade. Porque Deus não quer que você seja espertalhão. Deus quer que você seja fiel. 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 Em todos os aspectos da sua vida. Tudo começa com abrigar uma pequena possibilidade no coração. Sabe quando se abre uma concessão? Eu estava vendo o testemunho de um pastor esses dias que ele caiu em pecado. E daí ele estava dizendo o seguinte, que ele nunca tinha nem pensado em alguma... não tinha nem notado a sua secretária. Se ela era feia, bonita, se era ruiva, se era loira, sabe? Daí um belo dia ele abriu um espacinho bem pequenininho assim para notá-la. E ele olhou. E aquela sementinha começou a crescer no coração dele. Foi uma pequena concessão que o derrubou, destruiu a sua família, destruiu o seu lar. Pequeno espaço. Porque as grandes quedas, elas começam com pequenos movimentos. Integridade, manter a integridade lá nas suas atividades. O segundo desafio é o desafio de testemunhar o sobrenatural. O que é isso? Diz assim a palavra, então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançaram-no na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel, o teu Deus, a quem continuamente serves, ele te livrará. Olha a expectativa do rei, ele te livrará, o teu Deus te livrará. Como é que o rei sabia do Deus de Daniel? Porque Daniel dava testemunho. Daniel falava de um Deus poderoso. Daniel falava de um Deus que havia aberto o mar vermelho. Um Deus que realizava prodígios. Um Deus que pegou o universo todo e fez parar para que Josué ganhasse a batalha. Ele mencionava, ele falava, ele transmitia, ele dava testemunho. E o grande desafio é você testemunhar no ambiente que você estiver a respeito de um Deus sobrenatural. Aqui eu falo muito da universidade, porque eu tenho muitos universitários aqui, né?
Mas a coisa mais difícil de testemunhar numa universidade é o sobrenatural. É você falar, olha, o meu Deus fez um milagre na minha vida, o meu Deus fez um milagre na vida dos meus pais, o meu Deus um dia abriu as portas. Se hoje eu estou aqui estudando é porque Deus fez um milagre, e Deus vai agindo, e Deus opera, e o milagre que Ele fez para mim, Ele faz para você. É muito difícil falar para um coleguinha, né? Do poder de Deus, do tamanho da graça de Deus, do tamanho da misericórdia de Deus. Falar que o nosso Deus é único, diferente. Imagine você falar que Jesus nasceu da Virgem Maria, um milagre. As pessoas podem rir na conjuntura que vivemos hoje. Se falar de um Deus que abriu o mar, as pessoas podem rir. Falar de um Jesus na universidade que ressuscitou. Porque olha, você anda pelo mundo afora, você vai encontrar os túmulos do Buda, do Maomé, você vai encontrar os túmulos dos grandes profetas das religiões, seja dos mormons lá do José Smith. Esses dias eu estava andando e vi uma pedra com um bronze do José Smith, e ali estava dizendo, nasceu em tal ano e morreu em tal ano, e está morto ainda. Você pode pegar os profetas de qualquer religião, que se dizem inspirados, mas o único que morreu e ressuscitou, e hoje tem um túmulo vazio, e Ele está vivo e voltará, e vem buscar a igreja, é Jesus, nosso Deus. Testemunhar do sobrenatural, do milagre, testemunhar do fato de que você não é só você, mas você é selado com o Espírito Santo da promessa. E se você tem dons espirituais, testemunhar os seus dons espirituais e dizer, olha, Deus concede dons que estão além das minhas potencialidades, Ele dá para qualquer um que se submete a Ele, porque Ele é poderoso. Aquele rei sabia que Deus era capaz de livrar, e ainda diz, e Ele te livrará, Daniel. Eu não posso deixar de jogá-lo na cova dos leões, mas o Deus que você testemunhou é o Deus que vai te livrar. Eu queria... o sucesso é uma coisa estranha, né? Quando a gente chegar no céu, na presença de Deus, o que Deus vai perguntar lá para Israel? Ele vai perguntar assim, Israel, quantas universidades você fez? Daí o Israel vai responder, eu fiz educação física, eu fiz música, o Guilherme fez na área de computação, engenheiro, né? Ontem a Fernanda chegou feliz da vida aqui com o curso de pós-graduação, vai chegar lá Jesus. Eu tenho pós-graduação. É tudo coisa boa, tá? Não estou criticando, a gente tem que fazer mesmo. Eu mesmo já fiz algumas coisas. Mas Jesus, Ele, lá no céu, quando a gente chegar lá, o Guilherme vai chegar e vai dizer assim, Jesus, eu sou engenheiro. Daí Jesus vai olhar para ele e dizer, poxa, que legal, eu te abençoei para você passar lá, né? E eu abri as portas, sabe? Mas, na verdade, eu estou curioso de outra coisa. Cadê teu contrabaixo? Cadê o dom que eu te dei para você servir na minha casa? O que você fez com os teus talentos? Você pode responder assim, olha,
Eu sei que o Senhor é um Deus poderoso, então eu achei que eu não ia fazer tanta diferença e eu enterrei. Ou perguntar para Israel, Israel, você ficou 6 meses sem tocar banjo. Por que você não foi buscar? Porque naquele período você estaria abençoando muita gente. Você sabia que quando teu pai comprou aquele banjo para você, a intenção dos caras naquela rua escura era assaltar ele, pegar o dinheiro e ele ia voltar sem dinheiro e sem banjo. E Jesus dizendo assim, mas eu o livrei, porque eu queria que você tocasse banjo. E o Israel pode responder, mas eu fiz educação física, ajudei umas velhinhas a se esticar. Ah, muito bem, legal. Quantas crianças você ensinou a cantar? Jesus vai estar preocupado com os seus talentos, com os seus dons, com aquilo que você pode fazer, com a sopa que você foi distribuir, com a comida que você trouxe para alimentar. Porque lá no céu você não vai precisar ser engenheiro, e nem professor de educação física, e nem ter pós-graduação, embora tudo isso seja muito bom aqui, é bênção de Deus. Mas Ele quer saber se você testemunhou do sobrenatural e se você teve fidelidade na sua vida. Daniel tinha testemunhado de Deus. Diz a palavra que Daniel servia a Deus como? O rei falou, o teu Deus, a quem tu continuamente serves. O que é continuamente? Você não servia ao seu Deus de vez em quando. Você não servia ao seu Deus quando dava na cachola. Você não servia ao seu Deus quando sobrava algum tempo, mas você servia ao seu Deus continuamente. E o rei fala, o teu Deus a quem continuamente você serve, Ele te livrará. Ele te livrará. O rei sabia que o Deus de Israel era um Deus que livrava, que salvava. Nós, irmãos, servimos um Deus poderoso. Se nós estamos respirando, estamos vivos e estamos aqui hoje, ouvindo essa mensagem, é um ato da misericórdia de Deus. Porque Deus, Ele tem o controle de todas as coisas. Eu estava ouvindo uma história esses dias, eu achei muito interessante. Tinha um homem que ele bebia, ele era envolvido com bebedeiras, né? Só que ele não tinha dinheiro, ele era morador de rua, e daí ele tinha uma estratégia. Sabe qual que era a estratégia dele? Ele ia nos bares quando tinha jogo, assim, final de algum campeonato, e ficava lá. E daí estava a turma assistindo o jogo lá, bebendo cerveja e tal. Naquela festa ele ficava ali. E daí quando ia para os pênaltis, ele tinha roubado o controle remoto. Daí ele mudava de canal a TV, bem na hora. Israel, já pensou isso? E escondia o controle remoto. Daí todo mundo ficava meio doido lá procurando, vamos ver, porque eles queriam saber o resultado, enquanto isso ele pegava a bebida. E dava uma de que estava ali junto com todo mundo, pegando a bebida dos outros, né? Só que quando ele mudou de canal, e estava lá todo mundo procurando controle remoto, aquele negócio, estava passando um pregador na televisão, e aquele pregador naquele exato momento falou, se você é escravo da bebida, se você é escravo do pecado, Jesus, Ele pode te salvar e te libertar, tirar você dessa vida. E aquele homem escutou aquilo, e aquilo impactou o coração dele. E ele disse, eu quero. E Deus fez um milagre na vida dele. Depois ele testemunhou esse milagre. Qual a chance
de mudar um canal aleatoriamente e ter um evangelista pregando e falando exatamente para você. Porque o nosso Deus é um Deus salvador. O terceiro desafio, irmãos, em relação ao sucesso, é o desafio de viver o sobrenatural. Você tem que testemunhar o sobrenatural, mas você também tem que viver o sobrenatural. E diz a palavra de Deus que então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançaram-no na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, e o rei selou com o seu anel, e com o anel dos seus senhores, para que não se mudasse a sentença a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. E pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei, e foi com pressa à cova dos leões. Daniel jogado na cova dos leões, eu usei uma expressão do Nordeste, né? Ele não arregou, né? Continuou a servir aos propósitos de Deus. E Deus trabalhou na vida de Daniel e na vida do rei. Imagine, Daniel conseguiu fazer o rei ficar em jejum, sem ouvir música, e na expectativa da manifestação de Deus. Deus usou Daniel até dentro da cova dos leões. E olha, quando você está passando por um momento desse, é a oportunidade de você manifestar que o poder de Deus é verdadeiro na sua vida. Porque é fácil ser crente de palavras, mas na hora do apuro, é ali que você vai manifestar a sua confiança em Deus. E é nesse momento que Deus mais vai te usar. É neste momento. É no momento da crise, da dificuldade. Eu sempre fico muito triste quando as pessoas não conseguem viver o sobrenatural, sabe? Nós temos dois casos. Eu vou contar dois casos. Tem o caso de uma irmã que passou pelo câncer, fez o tratamento, Deus abençoou e Deus a curou e ela agradeceu a Deus. Ela viveu o sobrenatural. Tem o caso da minha tia, câncer, metástase, oramos, Deus abençoou, ela foi curada, né? Viveu o sobrenatural. Mas tem também o caso de alguém que teve o câncer, fez o tratamento, Deus abençoou por causa da oração do seu povo. E quando terminou o tratamento e foi declarado curado, ele foi buscar em outros lugares para ter certeza. O que os irmãos acham que vai acontecer com esse indivíduo? Deus não divide a sua glória com ninguém. Eu me lembro da menina que caiu da moto, amiga da Bia, caiu da moto, traumatismo craniano, tinha quantos anos, Bia? 7 anos. E pediram oração. E eu fui para orar, conversei com os pais da menina e falei para eles, se você quer que Deus cure, queremos. Então para de ir na macumba, para de ir buscar em pai de santo,
para de ir buscar em outras coisas. Pare de fazer promessas para subir escadarias. Porque Deus não divide a sua glória. Peça somente a Deus, em nome de Jesus, e confie. Ele diz, sabe quando você quer ser esperto? É uma vela para cada santo. É a mesma esperteza do edito do rei, que era para 30 dias. É só ficar 30 dias sem orar. Ser desonesto para com Deus. E o que aconteceu com aquela menina? Morreu. Eu falei para eles, busque somente a Deus. Deus é um Deus de milagres. Deus é um Deus poderoso. Não divida. E agora eu estou muito preocupado com alguém que foi buscar em outras coisas depois de Deus já ter feito a obra. Isso é muito perigoso. Aprenda a viver o sobrenatural. E finalmente, irmãos, o desafio de atribuição do sucesso a Deus e não a si mesmo. A Bíblia diz assim, e chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E disse o rei a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei, ó rei, vive para sempre. O meu Deus mandou ou enviou o seu anjo, e ele fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. O meu Deus, foi o meu Deus que fez, que me deu o sucesso. Foi o meu Deus que fez eu passar no vestibular. Foi o meu Deus que abriu a porta do meu emprego. Foi o meu Deus que me arrancou do câncer. Foi o meu Deus que me deu esse diploma que eu estou colocando na parede. Foi o meu Deus que restituiu a minha família. Foi o meu Deus que me libertou do vício, que me libertou das drogas. Foi o meu Deus. Eu acredito que o leão teria pulado em Daniel ainda, se ele dissesse, ó, viu como eu sou bom? Eu consegui. Não, Daniel falou, foi o meu Deus quem fez isso. E foi o meu Deus que mandou o anjo. E foi o meu Deus que segurou e amarrou a boca dos leões. E foi o meu Deus que me manteve em vida. E é o meu Deus que está declarando agora diante do rei a minha inocência. Se Daniel era inocente, quem que era culpado? Todos os outros que haviam preparado aquele mal para Daniel. Todos os outros. E aqui a gente aprende que é besteira querer ser esperto diante de Deus. Querer manipular a graça e o poder de Deus. Daniel foi íntegro. Daniel foi fiel. Daniel foi correto. E quando ele foi colocado naquela sinuca de bico, que nem dizem, Deus reverteu. E todos os seus inimigos foram lançados na cova dos leões. Só que eles não tinham Deus para mandar o anjo, para fechar a boca do leão, para atestar a
inocência, para confirmar a fidelidade, eles estavam sozinhos ali, porque negligenciaram o poder e a graça de Deus. E Daniel foi constituído então governante sobre toda aquela nação de Dario. E depois, no próximo reino, no reino de Ciro também, Daniel tornou-se um grande líder. Eu queria, irmãos, feche seus olhos neste momento. A chuva está atrapalhando um pouco, né? Mas a chuva não atrapalha, é mandada por Deus e a gente precisa. Mas eu queria saber de você o seguinte: se você quer ter o verdadeiro sucesso, entregando a sua vida, o seu coração, o seu destino ao único Deus poderoso, o único que ressuscitou dos mortos, o único que concede o Espírito Santo a quem crê. Se você gostaria de entregar a sua vida a Jesus, para andar com Jesus em fidelidade, sem fazer nenhuma esperteza para tentar enganar a Deus, mas tão somente viver uma vida com Deus e para Deus. Se você deseja, fale com Deus aí no seu coração, entregue o seu coração hoje a Jesus, entregue a sua alma, a sua vida e o seu futuro, e seja verdadeiramente um vencedor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, nós te louvamos, ó Deus, pelo testemunho do profeta Daniel. Queremos te agradecer pelo fato de que esta história tão bonita nos mostra como nós devemos viver diante de ti. E nesse momento, ó Deus, eu quero colocar a vida dessa pessoa, ó Deus, que porventura esteja entregando o coração a ti, que o teu Espírito esteja entrando, fazendo uma obra transformadora, e que a partir deste momento esta vida viva tão somente para o Senhor, e para o seu reino, e para a sua obra, porque cremos na tua palavra que diz que todas as coisas serão acrescentadas àquele que busca em primeiro lugar o seu reino. Esteja abençoando, libertando, selando, é o que nós te pedimos neste momento, em nome de Jesus. Amém.